A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Os próprios ministros da nossa força, a gente não vai ficar lá por causa de uma carteirada. Foi uma prisão justa porque o cara só falava a verdade no caso. Então vamos juntos, vamos combater esse autoritarismo do Supremo. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Mas falando em Supremo e falando em Lewandowski, hoje eu recebi aqui um WhatsApp, né, de um cidadão de bem, que foi ameaçado pelo Lewandowski dentro de um avião. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: Joyce, hoje o Lewandowski ameaçou mandar me prender, ameaçou chamar a Polícia Federal e me tirar de um avião porque eu disse que o STF era uma vergonha, né? E eu estava embarcando para Brasília, não tive tempo de conversar muito mais com ele, mas já está na imprensa. E de fato, um advogado, né, foi detido, foi logo que saiu do avião, porque disse que o STF é uma vergonha, e o pedido foi do ministro Ricardo Lewandowski. Ele estava do lado do ministro, tinha uma pessoa que chegou a cumprimentar o Lewandowski, falou: olha, Lewandowski, parabéns, e esse senhor falou assim: o ministro, eu tenho vergonha do Supremo. O Supremo é uma vergonha, até quando vocês vão continuar fazendo isso? E aí o Lewandowski olhou para ele, porque eu vi o vídeo, e falou assim: você quer ser preso? Você quer ser preso? Quer que eu chame a Polícia Federal? Aí ele falou: pode chamar, chama a Polícia Federal. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. O Lewandowski se comportou como um grandíssimo de um ditadorzinho de meia pataca. Eu vou dizer uma coisa pra você, ministro Lewandowski. Eu, Joyce Hasselmann, cidadã, jornalista, que não sou política, eu estou política, que não sou política, estou política. Eu vou dizer uma coisa pro senhor Lewandowski: o STF é uma vergonha. Eu vou dizer mais uma vez: o STF é uma vergonha. E eu vou dizer mais uma vez, ministro, o STF é uma vergonha. Vai mandar me prender também, Lewandowski? Tô pagando para ver. Vai mandar me prender também, Lewandowski? Vai mandar me deter em algum canto, em algum aeroporto, na saída do avião? É uma brincadeira. Vocês fazem o que querem e bem entendem com a Constituição, cospem no rosto de todo cidadão de bem brasileiro. E aqui, há exceções no Supremo, exceções que confirmam a regra. E certamente, Lewandowski e Gilmar Mendes não estão entre as exceções, né? Então, sim, o STF tem se portado de forma vergonhosa contra o país. E é lamentável que o senhor use a sua toga para agir como um coronezinho, sendo o senhor o ministro do Supremo. Então, não só, ministro, o STF é uma vergonha, como o senhor especificamente e pessoalmente, Ricardo Lewandowski, é uma vergonha. Pronto, falei. Tá bom, ministro? Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. É até difícil apontar qual foi o comportamento mais abominável do ministro Ricardo Lewandowski ontem. Se foi chamar a Polícia Federal após ameaçar de prisão o passageiro Cristiano Ascioli, de 39 anos, por ter lhe dito no avião que o STF é uma vergonha, ou se foi endossar o pedido da defesa de Lula para adiar o julgamento de liberdade do petista, levando-o ao plenário juntamente com outro pedido de habeas corpus. No primeiro caso, Lewandowski, que podia recorrer aos comissários para apontar uma abordagem inconveniente, se tanto, preferiu dar uma carteirada para intimidar um inocente que havia lhe dirigido apenas uma crítica genérica à corte em que atua. No segundo caso, o ministro tentou evitar a derrota do criminoso que o indicou ao cargo que ocupa. Lewandowski não conseguiu apoio suficiente na segunda turma do STF para o adiamento, mas quando o placar estava em 2-0 contra a liberdade de Lula, com os votos do relator Luiz Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia, que não viram qualquer motivo para a suspeição de Sérgio Moro, Gilmar Mendes colocou em prática uma espécie de plano B, pedindo vista e suspendendo o julgamento. Com isso, Gilmar deu tempo para que o corregedor Humberto Martins leve a termo no Conselho Nacional de Justiça, no próximo dia 11, mesmo após a exoneração de Sérgio Moro, os processos administrativos abertos contra o ex-juiz da Lava Jato. O próprio Lewandowski havia afirmado, em tom de preocupação, que qualquer decisão da segunda turma poderia influenciar ou desautorizar o julgamento do CNJ.
Os defensores de Lula e detratores da Lava Jato, obviamente, têm especial interesse em deixar correr um julgamento que sirva de palanque político para desgastar Moro. Já o futuro ministro da Justiça, quando questionado sobre o pedido de habeas corpus do petista, limitou-se a responder sem alimentar a polarização desejada pelo PT. Aspas, a questão relativa ao ex-presidente Lula pertence à Justiça, não ao futuro ministério. Isso faz parte do meu passado. Não tenho nenhum comentário a fazer a esse respeito. Fecho aspas. É uma resposta bem mais madura e intelectualmente honesta que a de Lewandowski sobre o episódio do avião. O ministro informou por sua assessoria que, ao presenciar ato de injúria ao STF, sentiu-se no dever funcional de proteger a instituição, acionando a autoridade policial para que apurasse eventual prática de ato ilícito nos termos da lei. Para Lewandowski, pelo visto, chamar o Supremo de vergonha, vocalizando de certo o pensamento de milhões de brasileiros, pode ter virado injúria. Não sei se serei preso por dizer isso, mas esses comportamentos de Lewandowski ontem, como de costume, foram vergonhosos. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã. O senhor Ricardo Lewandowski, enquanto eu vinha para São Paulo, ia para Brasília. No avião, um advogado disse que o Supremo era uma vergonha para o Brasil. E ele mandou a Polícia Federal prendê-lo. Quer dizer que não existe mais liberdade de imprensa no Brasil e não existe mais liberdade de expressão, de opinião. Quem manda agora é o senhor Lewandowski. O senhor Lewandowski é o poder moderador, não é nem o Supremo. E por que a Polícia Federal tem que obedecer ao Lewandowski? Ele não foi agredido, não foi insultado. O rapaz simplesmente disse para ele, senhor Lewandowski, o Supremo é uma vergonha. E é! Acontece que o Supremo é, e ele é a maior vergonha que tem dentro de um Supremo de vergonha. Basta ver o que ele fez na reunião da segunda turma até agora. Ele é o presidente da segunda turma. E em vez de presidir a segunda turma, ele funcionou o tempo todo como auxiliar de defesa do Lula. Acontece o seguinte, o doutor Cristiano Zanin, eu já adverti isso para vocês, vivia insistindo para o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, mandar os habeas corpus do Lula para a segunda turma e não para o plenário, porque ali na segunda turma ele contava com os votos do próprio Lewandowski, do Gilmar Mendes, que era o presidente à época, e do Toffoli. Acontece que o Toffoli foi para a presidência do Supremo, eu adverti isso aqui, e para o lugar dele foi a Carmen Lúcia. Pois bem, o Lewandowski não aceitou ser chamado de vergonha, fez um ato vergonhoso no Supremo ao tentar, usando a presidência da segunda turma, auxiliar a defesa do presidente que o nomeou, Luiz Inácio Lula da Silva, preso, condenado em segunda instância, lá em Curitiba, a serviço do Lula. Que vexame, que vergonha. Agora eu quero saber o seguinte, cadê a Ordem dos Advogados do Brasil? Agora é um sindicatozinho de advogado que vive bajulando esses ministros do Supremo. Cadê a OAB, que não defendeu o advogado, o direito dele de se expressar e de criticar? Por que o Lewandowski acha que está acima de qualquer crítica? Por que ele não age feito um cidadão direito lá no Supremo e aí passa a ser respeitado? Não é respeitado porque não se dá o respeito. A Polícia Federal prende, mas nós estamos num estado policial e mandou a Polícia Federal prender o advogado e a polícia prendeu. Isso é um absurdo, isso é coisa de ditadura, é coisa de nobreza, é coisa de Estado monárquico. Aí chega lá e faz essa vergonha, fazendo insinuações contra o Fachin, porque para defender o senhor Cristiano Zanin, que queria adiar, que queria esperar uma decisão do Tribunal Superior de Justiça que está julgando o Sérgio Moro, porque ele quer caracterizar que o Sérgio Moro é parcial. Um absurdo, um absurdo. A permanência de Ricardo Lewandowski, depois de ter feito o que ele fez, depois de ele ter rasurado a Constituição para permitir que a Dilma disputasse a eleição e perdesse vergonhosamente, porque isso ele não vai lá para Minas evitar que a Dilma perca a eleição. Não foi, né? A Dilma disputou e perdeu, porque o eleitor mineiro não está nem aí para o Lewandowski, nem para a Dilma. Aliás, o eleitor mineiro fez uma grande piada.
disse aos entrevistadores de institutos de pesquisa que ia votar na Dilma e não votou. A maioria não votou. Era a primeira colocada e ficou em quarto, porque não tinha quinto, tá? Só tinha 4 candidatos. Quando é que esse Supremo vai parar de ficar julgando habeas corpus do Lula? Quando vai continuar nesse moto perpétuo, nesse negócio sem fim, para dar cartaz a esse advogadozinho do cabelo de brilhantina? Todo mundo pergunta isso de forma frequente no Congresso Nacional. Qual a razão de haver tantos militares no governo? Na esplanada, a gente já fez contas hoje, chegamos a 8, se a gente considerar. Qual é a motivação disso? Natuza, acho que o Jair foi eleito para botar militar lá mesmo. Se fosse para botar ladrão, tinha botado no PT. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato, pode ser comprovado. Eu passei lá na carceragem, lá em Curitiba, 6 meses preso lá. 6 meses dentro da carceragem. Até que resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras, e não só na Petrobras. Isso está no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar. É só pesquisar, porque acontece. O inquérito da Polícia Federal sobre o núcleo do PMDB da Câmara dos Deputados já está na Procuradoria-Geral da República. A investigação apresenta detalhes da atuação do grupo, que é tratado como uma organização criminosa. Michel Temer, os ministros palacianos Eliseu Padilha e Moreira Franco, os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, ambos presos, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também preso, formaram uma organização criminosa. Todos eles faziam parte do chamado PMDB na Câmara. Michel Temer e Eduardo Cunha. Sem essa relação, a Polícia Federal disse que a organização criminosa não iria funcionar. No preço do óleo diesel. O grupo é acusado de participar de organização criminosa para receber propina e causar mais de 5 bilhões de reais de prejuízo à Petrobras e à Transpetro. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos. Nós estamos falando de 30 anos. O senhor está se referindo a esse sistema de fazer política e de fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, votos. Que eles queriam, ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Me incomoda isso. Fazer reformas com essa classe política que aí está, quem manda no Brasil é o STF e a classe política, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós somos reféns do Congresso Nacional e do STF. E acaba acarretando descrédito no Poder Judiciário
e sem crença na justiça não há paz social.